Programa ricardoorlandini.net. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net em época de coronavírus. Eu estava aí com uma dificuldade de gravações, todos nós temos que nos resguardar, né? Nesse período, aí temos que ter uma atenção redobrada. E não é que a gente, mais uma vez, depois do 11 de setembro, quando deu o estouro nas videoconferências, as empresas pararam de fazer os seus funcionários viajarem por algum tempo, né? As companhias aéreas entraram numa pequena crise por causa daqueles atentados terroristas lá nos Estados Unidos em 2001, né? O 11 de setembro. Agora vivemos uma outra época, home office. E se não é home office, só tem essa alternativa. E o nosso convidado de hoje está falando não de Porto Alegre, não do Rio Grande do Sul, ele está no ABC Paulista. Ele estava há pouco aqui, o ano passado nós fizemos uma entrevista com ele, que é o Paulo Roberto Chiniara Batuta. E aí, Batuta, como é que está Santo André? Estamos na mesma situação que vocês aí em Porto Alegre, né? Recomendando que as pessoas fiquem em casa, né? Saiam somente o necessário, mas também muito preocupado com a situação econômica do nosso país. O Batuta, me conta aqui uma coisa. Até eu vou mostrar isso. Nós estamos usando um aplicativo que é gratuito, tá? Que é o aplicativo Zoom, tá? Um aplicativo gratuito que eu posso. Como eu estou falando, está aparecendo na minha tela. Batuta, fala aí. E aí, tudo bem, pessoal? Vou falar com vocês. Aí entra o Batuta. Agora eu começo a falar, mas tem essa outra visualização aqui. O Batuta de um lado, o Orlandini do outro aí. Mas, o Batuta, voltando aqui a visualização que fica melhor para a TV, aparecendo um ou outro aqui, fica a tela com duas barras. Conta para nós, como é que foi a tua jornada do Rio Grande do Sul para Santo André há alguns dias atrás? Na sexta-feira passada, eu dei um pulo aí, peguei o avião, com todos os cuidados, né? Uma coisa que eu percebi, né, que as companhias aéreas elas estão cancelando muitos voos. E, óbvio, as precauções necessárias, máscara, álcool o tempo inteiro passando nas mãos. E chegando aí, eu peguei meu carro, né, e no dia seguinte retornei para cá, para as atividades. Para cá, porque quarentena por quarentena é preferível ficar aqui em casa, não na minha base que eu tenho aí, ou em Porto Alegre, né? E aí percebi o seguinte... E na jornada, realmente, eu vi um pouco de solidariedade da parte das pessoas, porque os restaurantes, em sua maioria, todos aqueles que mais nós conhecemos, os famosos, né? Na estrada? Fechados. Na estrada? Na estrada. Mas desde a cidade, viu, Ricardo? Desde a cidade. Não, mas na cidade... Para tomar um café da manhã aí foi complicado, né? Passei no drive-thru. Vamos lá, com toda a responsabilidade. Com toda a responsabilidade, quem está me assistindo me conhece já há muito tempo, que eu não sou de paixões, tá? Com toda a responsabilidade que a gente tem que ter, né, Batuta? Ok fechar os restaurantes nas cidades, ok fazer todas essas restrições, mas nós não podemos esquecer que existe uma classe que nós dependemos dela, uma classe de heróis brasileiros que não são os profissionais de saúde. São os caminhoneiros, os transportadores, os caras que andam de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, e que trazem a nossa comida no dia a dia. E eles estão completamente desassistidos pelos governos. Conta para nós a tua jornada e como é que tu viu os caminhoneiros nesse caminho. Olha, eu vou falar para você, eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Acho que tu também não, né?
e acredito que parecia um filme de ficção científica, né? De você entrar pela estrada e perceber, né? Eu parei em vários postos de gasolina procurando coisas básicas, né? Para se alimentar. E tem alguns lugares que você jamais entraria, né? Você vê o lugar muito pequenininho, não, vou pegar um posto maior que tem, né, nome, funcionários lá dentro dos restaurantes mais fechados, né? E o que eu pude perceber é que em alguns postos policiais tinha a solidariedade que eu lhe falei, né? As pessoas, provavelmente de algumas ONGs, com marmitas na mão, esticado o braço, oferecendo para você comida. Lógico, pensando nos caminhoneiros, né? Não em mim, o motorista. Mas o gesto continuava com a mão estendida, mesmo que fosse para você, né? E aí eu percebi o seguinte, a infraestrutura governamental não pensou nessa classe que mais nós precisamos, que mantém todas as cidades abastecidas, né? E esses caras não têm, às vezes, nem local de tomarem banho. Vamos lá pensar nisso também, que é mais sério ainda, né? Então, eu tinha visto isso na televisão já antes de partir para aí, mas eu vi ao vivo. Eu vi ao vivo e senti na pele o que é você viajar 1.000 e tantos quilômetros direto para cá. E praticamente a gente não fez parada, fez mínimas paradas, porque não tinha nem como fazer, né? Entrei numa cidade, até pus no meu Facebook, entrei em Itapema, lá em Santa Catarina, né? E logo na entrada, sabe aqueles aparelhos de medir febre, né? Fomos abordados, né? E também me senti um pouco estranho, parecia aquela fila indiana, e as pessoas te medindo. Eu fiquei até imaginando, tá bom, e se você tá com febre, qual seria o next step? Vão te isolar? Vão não deixar você voltar para casa, né? Enfim, não tinha muita orientação quanto a isso, né? Então, eu percebi o seguinte, nós estamos dependentes de decisões de prefeitos e de governadores. Não estou aqui para fazer política, eu não curto, mas eu acredito que eu vejo de uma forma diferente a economia, porque eu analiso muito um país subdesenvolvido como o nosso, que a maioria das pessoas elas precisam do trabalho diário para poderem sobreviver. E nesse aspecto, a gente precisa criar um paradigma dessa epidemia do antes para o depois, para entender essa modificação de padrão de sociedade que nós vamos ter que encarar de frente agora. Ô Paulo, tu vê a nossa situação, tá? E da maioria das pessoas que estão nos assistindo. Nós, num determinado momento, tá? Eu estou isolado, eu moro em Viamão, estou isolado, estou eu na minha casa com a minha esposa. Tivemos que trazer a minha sogra aqui para casa, porque ela não tinha com quem ficar, ela tem mais de 90 anos. Como é que vai se virar? Ela não conseguia ir no supermercado, tá? Não tinha como sair, ela tem dificuldade de locomoção. Tá? E veio aqui para casa, daí o supermercado aqui da minha cidade, ele adotou um horário só para idosos, que é das 7 às 8 da manhã, e tem muito pouca gente, e está sendo respeitado, e assim, eu consigo ainda, a minha família, a gente consegue ir no supermercado e comprar uma semana, 10 dias, 15 dias de mantimentos, que é o que a gente fez. Tá? Para estocar, não, a gente comprou 15 dias, porque daqui a mais uma semana a gente vai lá e compra mais 10, 15 dias e deu. Tá? Mas e as pessoas, Paulo, que não têm condições de comprar com antecedência? As pessoas que vivem, Paulo, as pessoas que vivem do dinheiro que ganham naquele dia, tá? Ou no dia anterior. Então, isso me preocupa muito de como resolver essa situação. E nós já passamos aí, nós estamos entrando, teoricamente, na terceira, quarta semana de resguardo na maioria dos locais no Brasil e do mundo. E isso me preocupa. O que tu acha disso? Eu vejo de uma forma muito clara 2 aspectos que eu julgo importantes. Que empresas médias, tipo o supermercado que você citou, eles estão no caminho certo. Eles têm que se reinventar. E o mundo online é a solução. E assim, outra coisa, esse supermercado, que é o supermercado tradicional aqui de Viamão, é o supermercado Bianchi, que eu compro no centro da cidade, eles também nunca tiveram
Eles sempre abriram todos os dias, não estão abrindo aos domingos. Mudou o horário das 7 ao meio-dia, das 14 às 19, de segunda a sábado. Eles nunca fecharam domingo, nunca. Agora estão fechando domingo. Eles limpam a calçada, limpam todo o supermercado e criaram um serviço de teleentrega. Chamaram os motoboys da cidade e estão passando para eles, porque eles não têm esse serviço. Quando alguém faz, eu quero comprar alguma coisa no supermercado, eu compro, pago de alguma maneira o supermercado, e eles mandam entregar na minha casa, eles largam na frente da minha casa, tá? E já está pago o produto, entende? Até a teleentrega eles criaram. E daqui a pouco nós vamos falar desse mundo virtual de compra e venda, tá? Batuta, vai lá. O segundo ponto, que também é preocupante, é entender que nossa sociedade brasileira, né, como num país subdesenvolvido, ela está muito longe e distante da educação, da profissão e da tecnologia. Então, quando você determina que nós temos que mudar um paradigma, como nós começamos a introduzir, não citamos ainda todo o contexto que a gente quer falar hoje, mas se eu tenho uma grande massa que trabalha de forma informal, e essa forma informal às vezes é desqualificada no sentido de profissão, e eles precisam estar na rua vendendo alguma coisa, nós estamos com um problema muito mais sério do que a gente acredita, né? Porque é óbvio que nós não somos levianos para falar sobre o risco dessa doença, e nós sabemos que tem, mas é óbvio que existe outro risco, que é a falta de dinheiro que essas pessoas vão ter para terem higiene, né, para poderem se manterem com saúde, comprarem seus remédios, mesmo que algumas peguem do governo. Mas o fato é, tirarem elas do trabalho diário é um problema que nós vamos entendê-lo, e algumas autoridades, inclusive a OMS agora, já está repensando esse conceito. Quer dizer, nos países subdesenvolvidos, onde a pessoa trabalha diariamente para comer o pão de cada dia, é muito difícil pedir para ela se isolar, ou ficar em quarentena, ou isolamento social, não importa. Mas a gente tem que entender. Paulo, eu acho, o meu ponto de vista, o problema do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama grenalização. O Brasil não acabou as eleições. Nós estamos constantemente vivendo uma eleição. É sempre os do contra, a favor, a favor, a favor. E quando tu age assim, quando é uma grenalização clubística, as pessoas perdem o bom senso e a razão. Eu acho, do meu ponto de vista, que a gente tem que botar a bola no centro e dizer: a eleição acabou. Tá? Não interessa quem é o presidente, não interessa quem é o governador, não é o prefeito. Nós vivemos numa cidade, eu tenho que apoiar aqui no meu município, que eu vivo a mão, eu tenho que apoiar o meu prefeito, as ações do prefeito que está fazendo. No Rio Grande do Sul, gostando ou não gostando, o Eduardo Leite é o meu governador, eu tenho que ajudar ele no que eu puder. Tá? E o presidente é o Bolsonaro, desculpe, gente. Ele é o presidente do Brasil. Ou nós queremos todos ir para fundo do... A gente quer... tinha um amigo meu que dizia o seguinte, ó, se une o rim e o fígado para conspirar contra o coração. É o que nós estamos fazendo, gente. O que acontece? O coração tem um ataque cardíaco, todo mundo morre. Então, gente, vamos deixar a eleição de lado. Tá? A eleição, se tiver, vai ser no final do ano, lá em outubro. Tá? A eleição para presidente, para governador, ainda falta... nós temos... Tá num conceito, né, de você colocar toda a responsabilidade numa figura de uma pessoa individual com nome, né? Quando a gente fala de Estado e de governo, né, nós sabemos que nós estamos numa república, que ninguém é ditador, que tem a decisão monocrática de tomar e falar vai ser assim ou assado. Então, aquilo que estão se fazendo em mídia, de forma geral, até mesmo de partidos e governadores, de falar que, olha, ele não toma decisão, como se fosse algo, sabe, o cara é um rei, né? E ele que decide. Isso não funciona numa república, né? Mais ainda, o Brasil é muito novo nessas questões de avaliar o que é realmente um governo, que tem 3 poderes, e que tem todo um sistema jurídico, e tem um Senado, e enfim,
Não funciona as coisas assim. Agora, tá certo que prefeitos e governadores às vezes têm mais autonomia do que o presidente, a gente sabe disso também. Então, o fato é que nós temos que entender o seguinte, eu e você e as pessoas, nós temos que ter o bom senso de entender o momento que a gente vive, né? E o momento nós não somos um país rico. Gostaríamos todos de ficar em casa para esse vírus morrer. Gostaríamos, por que não? Se todos recebessem o seu salário, se o governo pudesse pagar um salário digno para todos, para deixar essa pandemia passar, eu seria o primeiro na fila para falar, tranquem as portas. Agora, nós temos que entender o seguinte, se não é assim, e se a gente vai expor, porque nós estamos expondo de forma hipócrita, desculpe o termo aqui na reunião, muitas pessoas que estão fazendo serviços básicos para nós, Ricardo, estão sendo expostos. Esses são todos heróis, não é só a classe média. Mas a gente fala do discurso, na comodidade nossa. E os outros que estão expostos, a gente fala, não, mas tem que alguém trabalhar. Então nós não somos muito justos, não, né? Porque a gente quer que a gente fique em isolamento, mas não quer perder os serviços. E os serviços que alguém entregando na minha casa um produto, o abastecimento de todas as coisas, a farmácia funcionando. Então, assim... Batuta, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós falamos agora bastante do coronavírus, né? E desta crise que se instalou em todo o país, para todo mundo, não tem ninguém que está fora da crise. Gente, o Brasil é um navio, estamos todos dentro desse navio. Vamos ajudar a ele ir para frente de alguma maneira, tá? Porque se tiver vazando água e uma turma for para um canto e dizer não é comigo, se afundar, vai afundar junto. Morre todo mundo junto. É Titanic, gente. Então, não podemos conspirar dessa maneira. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco e vamos falar com o Paulo Roberto Batuta sobre as mudanças no modelo de vendas digitais neste momento de crise dessa pandemia mundial do coronavírus, o Covid-19. Nós já voltamos. Conheça o Eleja Online, o seu sistema de eleições online. O primeiro com aplicativos de eleição para Android e iOS. Mais facilidades para a comissão eleitoral. Mais eficiência para empresas e instituições. Mais segurança para todos. Eleja Online. Mais informações, acesse www.elejaonline.com. Estamos de volta conversando com Paulo Roberto Batuta. Ele está lá em Santo André, em São Paulo. Eu em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, falando pela internet, novas tecnologias, né, para a gente viver, né, usar o mundo digital, o mundo virtual a nosso favor. Mas, o Batuta, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão, que é a tua especialidade, que é esse mundo desse modelo de plataformas digitais, né? O que está acontecendo com as vendas? O que a gente pode fazer desse limão uma limonada? Essa é uma excelente pergunta, Ricardo, porque eu venho evangelizando sobre plataformas ágeis, né? Eu venho evangelizando sobre essa transformação digital do pequeno e do microempresário já há alguns anos. Né? Eu venho alertando, junto com a 3 Mídia, junto com a plataforma Ganhe Você, que você sabe que eu criei, para ajudar esse segmento, que é o varejo tradicional, a se reinventar. E por incrível que pareça, essa situação, ela expõe de uma forma drástica, não é que eu desejo, longe disso, mas ela expõe uma realidade futura que é sem volta. As pessoas precisam estar cada vez mais digitais. Olha só o que está acontecendo, cada vez mais pessoas em casa tendo que comprar pela internet e o varejo que não estava preparado. Quando a gente fala de varejo, Ricardo, nós não podemos falar de 15, 20 marcas, são as mais conhecidas. Esse não é o varejo real, né? Sem seus marketplaces. Nós temos que falar de 99% que mantém a cidade, são
as lojas das cidades, em geral, dos bairros, que eles não estão adaptados para venderem pela internet, né? E eles agora estão assustados porque tiveram que fechar as portas. Eles, né? eles não têm nem site, muitos deles ainda, em pleno século XXI, né? Por exemplo, então, não criaram um modelo digital, né? Não criaram, por exemplo, você citou o supermercado que criou um modelo de televendas. Ok, mas nem todo mundo tem conceito de televendas, atendimento. Não seria mais fácil usar um conceito digital, WhatsApp, Face, ou mesmo um marketplace? Então, é isso que me preocupa, né? E talvez isso que esteja acontecendo caia de vez a ficha dos empreendedores, principalmente dos micros, que eles precisam se atentar à tecnologia. Ela não é cara, mas eles precisam mudar a cultura. Nós estamos mais com um problema cultural do que um problema de custos, né? Embora eles pensem, não, mas isso é mais um custo. Não, porque eles não nem querem escutar. Ou não quiseram, porque agora talvez sejam obrigados a ouvir, né? Essa questão, olha, eu preciso me posicionar, eu tenho mercadoria, eu preciso vender, pessoas podem comprar de casas sem vir aqui na minha loja. Podem. Então eu preciso de um meio para fazer isso, né? E agora chegou esse momento onde, veja, 90% da população está em suas casas nos assistindo pela internet. Olha que loucura, né? E querendo comprar, porque elas estão consumindo, né? E quando tudo isso voltar, eu acredito que o hábito vai continuar pelas compras online. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, como aconteceu, vamos pegar o caso das Torres Gêmeas, né? O que aconteceu, nós conversamos ano passado naquele programa que nós gravamos, né, Batuta? Onde é que tu estava no dia 11 de setembro de 2001, né? Onde eu estava na IBM, no prédio da IBM, na Tutóia, em São Paulo. Foi um pânico geral, evacuaram o prédio, porque o medo foi a ordem mundial da IBM. Olha, o ataque é contra os Estados Unidos e pode acontecer contra companhias norte-americanas em todo o mundo. E o prédio da Tutóia era o prédio da IBM no Brasil, né? Então, fomos embora, fomos para o aeroporto, eu e o meu amigo Carlos Amaro, e tivemos sorte de conseguir embarcar antes para Porto Alegre, porque os voos seguintes já não saíram mais, já não decolaram. Você pensa nisso e analisa uma situação que não teve um ataque terrorista, mas teve um vírus que parou a economia mundial. Um vírus terrorista, esse. O vírus terrorista. E a gente percebe quão forte, primeiro, é a globalização, e hoje as fronteiras, elas são, né, extremamente sensíveis, porque as pessoas estão circulando mundialmente facilmente, né? Isso é muito legal, mas ao mesmo tempo gera uma responsabilidade, talvez mais responsabilidades com relação à segurança ambiental, higiênica, enfim, né? Que todos agora estão se tomando cuidado de até na hora de você teclar na maquininha, o cara passa o alquinho de novo, o cara usa luvas para tratar pessoas, então assim, estão lavando a mão mais vezes. Então essas questões de higiene, nós estamos percebendo, olha, conscientizando pessoas na dor, e a economia tem que reagir também na dor. O Batuta, o que o pessoal normal, tá? Não, as grandes empresas já estão inseridas nesse modelo de alguma venda online, de lojas virtuais, etc. E tal. O que é revolucionário no que a O3 Media criou e está implantando para algumas? Não basta mais vender pela internet, Ricardo. Precisa agora transformar a pessoa que é o seu vendedor num vendedor digital. Olha só o que nós estamos falando. E olha, por incrível que pareça, antes dessa entrevista, o que eu li na Infomoney? Casas Bahia lançou agora uma forma de remunerar os seus vendedores para venderem de casa pela internet. Sensacional! E a nossa plataforma do Ganhe Você, feita para micros e pequenos e médios lojistas e redes, também fazendo esse modelo. Quer dizer, eu começo a vender, mas eu comissiono pessoas para venderem para que elas possam ter uma renda extra, para que elas possam sobreviver com as vendas pela internet, que nunca pensou, de forma geral, nessas pessoas, porque a internet, vender pela internet, quem pensou em ter um vendedor com uma carteira digital,
né? Algumas empresas já fizeram isso, mas agora a necessidade ela se amplia, né? Ela se amplia para que as pessoas pensem, não, eu tenho que ser mais colaborativo. Se eu tiver 1 milhão de pessoas vendendo, é melhor do que ter 30 funcionários na minha loja, ter 1.000. Se eu posso ter 1 milhão vendendo pela internet e ganhando com isso. Então, esse modelo que a O3 Media criou através do Ganhe em Você, esse marketplace, né? E para que as pessoas vendam e comissionem outras com seus produtos ou serviços, é uma forma que agora está se expandindo de um ponto para outro, que as pessoas, os empresários começaram a perceber o seguinte: olha, isso foi evangelizado há uns 2 anos, 3 anos, e agora eu estou vendo uma real necessidade. Porque o que eu faço com os meus funcionários? Eu mando eles embora? Não, é uma questão séria. Não dá para fazer. Então, e se eu tivesse uma ferramenta que eles pudessem vender os produtos que eu tenho pela internet e ganhar? Continuar trabalhando e ganhando o seu salário. O Batuta, lamentavelmente, o tempo passa, o tempo voa, né? E mesmo na internet, na web, a gente tem que dar o nosso serviço dentro de um determinado tempo. Eu te agradeço muito, Ricardo. Para entrar em contato com a O3 Media, contigo, para tu dar maiores informações, passar material pela internet, como é que funciona a loja? Contato@o3media.com.br é o canal nosso, né? Nosso e-mail. Né? Nós temos o site www.ganhevocê.com.br também, que lá tem os forms para as pessoas entrarem em contato. Lembrando que aí no Sul, Shopping Total Ganhe Você usa a nossa plataforma. Então, eles estão agora incentivando os lojistas, porque veio a situação lá do Total, né? Fechado. Então, os lojistas têm um meio de vender. Porto Alegre, junto com a Associação Comercial, também tem o Porto Alegre.ganhe Você. E agora nós estamos criando uma plataforma aí também do Sul, para o agronegócio, agrotech.ganhevocê.com.br. Vai vender fertilizantes, meu amigo. Não há mais volta. Todos os mercados precisam desse modelo, precisam transformar suas formas de compra e precisam remunerar seus agentes comerciais pela internet. Eu posso só deixar meu celular? Pode. 11 94772 5419. Pode ligar diretamente comigo para falar dessa plataforma. Nesse momento, eu acho que é necessário, né? Se alguma empresa quiser conversar direto, eu sei que está difícil, os contatos, eu acho que é importante, tá, Ricardo? Perfeito, Batuta. Muito obrigado. Um grande abraço nesse primeiro programa, nessa nova tecnologia, né, de Parabéns. Entrevistas pela internet, começando com um homem da área de internet, um ex-IBMista. Obrigado, Paulo Batuta. Um grande abraço. Eu te agradeço. Um abraço para você também. Aos nossos telespectadores, muito obrigado pela companhia e que entendam as nossas dificuldades iniciais aqui em lidar com essa nova plataforma. Até o próximo programa.